O tema é a ideia central em torno da qual a obra é construída. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como desenvolvê-lo e revisitar um clássico, a Ilíada. Fica comigo! Olá! Há muitas coisas que fazem com que o livro não saia da nossa cabeça. Como leitor, eu gosto particularmente quando o autor ou a autora conseguem revisitar um tema e desenvolvê-lo de uma forma original. Mas o que seria o tema? Eu já falei sobre isso no vídeo que você pode ver aqui no card, mas eu posso dizer de outra forma. Numa obra de ficção, o tema é como uma ideia unificadora, ou que seria predominante ao longo da obra. Ele pode ser um tema mais geral, como a morte, o tempo, o amor, etc. Mas também pode se desdobrar em conceitos um pouco mais complexos. Por exemplo, o conflito entre a vida e a morte, a passagem do tempo, o amor não correspondido. É possível dizer que é uma lista difícil de quantificar, mas não ilimitada de temas. Isso acontece porque, à medida em que a sociedade avança e a história da humanidade segue adiante, os temas podem ser ressignificados ou outros temas podem surgir a partir de novas dinâmicas da sociedade. Pense em temas como a luta de classes, a bioética ou a fragmentação da realidade. São temas relativamente recentes e colocados em pauta por conta de certos avanços da ciência. Um erro comum é confundir tema com trama. A trama é o encadeamento de eventos que ocorrem ao longo da narrativa e que acontecem não exclusivamente, mas prioritariamente por conta das ações das personagens. Elas envolvem, normalmente, uma intrincada rede de relações de causa e efeito. Tomemos como exemplo a Ilíada, de Homero. Ela se passa nos dias finais do cerco a Troia. O sacerdote Crises visita o acampamento dos aqueus em busca da sua filha, que havia sido sequestrada por Agamenon e feita prisioneira. Agamenon recusa, e como resposta, o sacerdote pede auxílio a Apolo, que lança uma maldição sobre os aqueus, que são acometidos por inúmeras doenças. Por conta disso, em uma assembleia, Aquiles recomenda a Agamenon que devolva Criseida. Agamenon diz que não tem problema, tudo bem, eu devolvo, mas que ele não vai ser o único a ficar sem nada. Então, como vingança, diz que vai ficar com o prêmio de Aquiles, Briseida. Ou seja, causa e consequência. Aquiles, enfurecido por perder o seu butim para Agamenon, decide abandonar o acampamento e não mais lutar pelos aqueus. Por conta dessa sua atitude, seu parceiro em armas, Prótoclo, vai ser assassinado em seu lugar. Ele decide vingar-se do assassino, mas sua fúria não aplaca sua dor. Essa sequência de eventos forma o que poderíamos chamar da trama da Ilíada. Mas qual seria o seu tema? Quais são os primeiros versos da Ilíada? Canta, ó Deus, a cólera de Aquiles, o Pelida. O tema da Ilíada é a ira. Os eventos narrados ao longo da Ilíada, ou seja, sua trama, são perpassados por esse tema. Mas lembremos do que eu falei no outro vídeo. Ao trabalhar um tema, o autor apresenta uma verdade. Essa verdade subjaz o tema e é apreendida, entre outras coisas, pelo tom e atmosfera utilizados pelo autor. Qual a ideia que subjaz da Ilíada? A de que a ira de Aquiles é vã e o levará à ruína. Vamos ler dois trechinhos da Ilíada para entender um pouco melhor esses conceitos e nos aprofundar em outros dois, logo depois da vinheta. É um erro imaginar que a Ilíada se resume a esse tom heróico e a essa atmosfera belicosa. Talvez os momentos de maior beleza do poema tenham a ver com a perda, com o amor e com os momentos que antecedem a guerra. Uma das sequências que eu acho mais bonita é aquela em que os pais de Heitor, de cima da muralha, clamam para que seu filho entre e desista de lutar contra Aquiles. A fala da mãe de Heitor é particularmente a mais bonita. Veja só. Por seu lado, a mãe lamentava-se lavada em lágrimas, desapertando o vestido e com a outra mão mostrando o peito. E vertendo lágrimas, lhe dirigiu palavras aladas. Heitor, meu filho, respeita este peito e compadece-te de mim, se alguma vez te apaziguei dando-te o peito para mamares. Lembra-te disso, querido filho, e repulsa aquele inimigo do lado de cada muralha. Não te ponhas aí para o enfrentar, pois ele é duro e cruel. E se ele te matar, nunca eu te porei num leito para te chorar, ó rebento amado, que dei à luz, nem tua mulher prendada. Mas lá, longe de nós, junto das naus dos aqueus, os rápidos cães te devorarão. Assim, ambos choraram, implorando seu filho amado com muitas súplicas, mas não persuadiram o coração de Heitor, que aguardou até se aproximar o enorme Aquiles. A Ilíada é um poema épico de guerra, então nada mais natural que motivos bélicos surjam ao longo de suas páginas. Motivo é um padrão recorrente ao longo de uma obra. Ele pode se apresentar de maneira mais concreta numa cena ou de uma maneira mais simbólica, mas de qualquer forma ele serve para reiterar o tema. Mas esses motivos têm funções muito específicas. O fogo é um deles.
Ele reforça o tema da ira, muitas vezes associado às paixões dos mortais ou a dos deuses. Mas também o fogo aparece materialmente, como símbolo de destruição, como por exemplo quando os troianos ateiam fogo às naus dos aqueus, enquanto Aquiles ainda está fora da batalha. A Ilíada começa e termina com o motivo da busca do corpo do filho pelo pai. É só lembrar que o sacerdote de Crises vai buscar sua filha no começo do poema, e o rei Príamo vai ao acampamento dos aqueus para recuperar o corpo arruinado de seu filho Heitor. O Frederico Lourenço, tradutor da Ilíada para o português, observa como esse motivo, de alguma maneira, ajuda a fechar esse ciclo de ira, que começa e termina a Ilíada. Quem já leu a Ilíada, mesmo que não tenha terminado, vai se lembrar de algumas expressões recorrentes, como o Heitor, domador de cavalos, ou Aquiles de pés velozes. São símbolos que cumprem uma dupla função. Uma delas, muito mais associada a certa estratégia herdada da poesia oral, da qual a Ilíada é devedora. Esses versos repetidos eram estratégia de alguma forma de memorização. Mas ao mesmo tempo esses símbolos ajudam a fortalecer ideias, ou seja, temas ou subtemas ao longo do poema. Domador de cavalos, vamos lá. A posse de cavalos era considerada um índice de nobreza. Então, ao denominar alguém como domador de cavalos, o que se faz aqui é reforçar a origem nobre desse personagem. É um papel igual ao que tem a lança de freixo. É uma outra imagem, um outro símbolo que é bastante utilizado. É pouco provável que as lanças de todos os guerreiros fossem dessa madeira tão nobre. É por isso que a lança de freixo é também um símbolo da nobreza. Outro símbolo que é utilizado é o da lança de longa sombra. É uma imagem quase cinematográfica, milênios antes do cinema ter sido inventado. A atmosfera ameaçadora de perceber a presença dessa sombra faria com que qualquer mortal corresse da parada. E isso de alguma forma ajuda a reforçar o caráter heróico das personagens e o seu destemor. A armadura é outro símbolo que é utilizado de forma reiterada ao longo do poema e que quase pode ser considerado como um motivo, já que ele é utilizado com diferentes sentidos ao longo do texto. Elas são descritas com tantos detalhes que elas quase têm uma personalidade indissociável dos seus donos. Por exemplo, o Heitor confunde Patroclo justamente porque este estava usando a armadura de Aquiles. É quase como se fosse um castigo para Patroclo. Esse castigo por se apropriar da armadura do outro, algo que era muito comum num campo de batalha, diga-se de passagem, é reiterado, por exemplo, na cena em que Heitor é morto por Aquiles. Afinal, Heitor está utilizando a armadura que foi de Aquiles. Perceba a precisão com a qual Aquiles arremessa sua lança justamente na parte mais frágil da armadura que era dele. Ora, todo o corpo de Heitor estava revestido pelas brônzeas armas, belas, que ele despira de Patroclo depois de o matar. Mas aparecia, no local onde a clavícula se separa do pescoço e dos ombros, a garganta, onde rapidíssimo é o fim da vida. Foi aí que com a lança arremeteu furioso o divino Aquiles, e a ponta trespassou completamente o pescoço macio. E como é que Aquiles arremessa essa lança? Com fúria. O tema surge mais uma vez no clímax do poema, quando Aquiles finalmente mata o seu inimigo. E não vai acabar por aí, a gente já sabe, mas isso é outra história. Uma coisa que dá o que pensar é imaginar que, apesar de os temas serem relativamente limitados, a gente sempre volta a eles. Por que isso acontece? Segundo Jonathan Gottschall, autor de The Storytelling Animal, estudos recentes de ressonância magnética funcional revelam que a nossa atividade cerebral, quando nós lemos uma obra de ficção, se assemelha mais a de um participante do que a de um ouvinte. Ou seja, é como se o nosso cérebro realmente acreditasse que estamos vivenciando aquelas situações. Isso significa que quando lemos a Ilíada, participamos efetivamente daqueles eventos narrados. Revivemos aqueles eventos, vivenciamos aquele tema como se fosse a primeira vez. A gente está chegando ao final e eu queria fazer um último comentário. Os temas, em essência, talvez sejam os mesmos, mas a nossa visão sobre eles muda à medida em que mudamos nós. Muda à medida em que a sociedade também muda. Por exemplo, em Vinhas da Ira, do autor americano John Steinbeck, o tema da ira é retomado, mas de uma forma bem diferente. O livro é ambientado durante a Grande Depressão, de 1929, e narra a história de uma família de camponeses que se desloca da fazenda, que são expulsos da fazenda em que moravam e que se deslocam para a Califórnia. O tema da ira subjaz de maneira muito sutil, apesar de ser tão explícito no título, porque agora não falamos da ira de um semideus mimado, falamos da ira da classe trabalhadora contra a opressão e a exploração do capital. Não é à toa que o Steinbeck foi acusado durante algum tempo de ser comunista.
O curioso é que, assim como a ruína de Aquiles não acontece efetivamente na Ilíada, a revolta dos trabalhadores e a sua ira não se concretizam no romance. Ela é talvez uma promessa de futuro. E o tema segue aberto, esperando que voltemos a ele de novo e de novo. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixe a sua curtida aqui. Se você quer continuar assistindo esses vídeos e recebendo notificações, assine o canal. É isso aí, até mais. Eu sei que eu estou mexendo num vespeiro e que com certeza eu vou atrair a ira dos haters helenistas. Mas fazendo uma leitura bem anacrônica, Aquiles e Agamenon não passam de dois machos alfa querendo descobrir de quem é a espada maior.